Dados te louvam, Senhor. Que sejamos achados no Senhor. Que sejamos achados no Senhor. E que o Senhor seja achado em nós, em quaisquer locais. Senhor Jesus. 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 O Senhor é o Quírios. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Deus, o Senhor de todos os exércitos. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Que a maior representação, Senhor, da manifestação do teu poder em nós seja a bondade ao próximo, seja a amabilidade com o próximo, Senhor. Hoje, interessante, quando eu comentei aqui com vocês, né, que eu ia falar uns 15, é costume, né, eu falo uns 15 minutos e depois a gente bate o papo. Mas o que eu quero compartilhar hoje, eu ia depois, né, comentar e falar, gente, não dá para ser só em 15 minutos, que eu desejo falar hoje sobre perdão, e é óbvio que eu não vou falar tudo sobre perdão. Mas eu quero pontuar algumas coisas, e 15 minutos é um tempo muito pequeno. Eu lembro no começo da pandemia, quando eu fiz uma live sobre perdão, a live foi de quase 2 horas. E é uma das lives, um dos vídeos que o pessoal mais viu. E no dia seguinte, tem até uma pessoa que eu não vou citar nome, mas que é conhecida também de Audaz, a pessoa falou, pastor, há tanto tempo eu estou com dificuldade no meu casamento, com dificuldade de perdoar, e eu não chorava há muito tempo, e eu passei a madrugada chorando. Então, né, a última foram 2 horas, não vou demorar isso, é claro, mas em 15 minutos a gente também não vai conseguir. Porque, como eu falei, acho que hoje é o 11º encontro, será, que a gente está falando boa parte do que é Audaz aqui orou. Uma conversão sem dogmas. Eu tenho uma preocupação sempre, eu fico olhando as pessoas e falo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, gente, Deus deve estar de mal comigo, porque eu não consigo falar com toda hora que o pessoal falou, e Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu sempre tenho muita preocupação de falar em nome de Deus quando Deus não me mostrou de maneira clara que foi Ele quem disse. Mas quando é a palavra, a gente sempre sabe que é Deus falando, né? Que essa é a maior profecia. E eu vou ler primeiro, e depois eu comento. Creio que vai demorar um pouquinho, e depois a gente vai abrir o bate-papo. Atos 15, a partir do versículo 36. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-nos na Panfilha, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Agora vamos para 2 Timóteo 4:11. Aqui a gente viu que na primeira viagem missionária, ela é bem conhecida, e aí se levantam muitas teorias por que Marcos não foi. Aqui a mais comum é que Marcos era muito jovem e ele achava que seria tranquilidade a vida missionária, e quando ele vê que o bicho pegava,
ele ele falou, meia volta, vou ver isso, chateou Paulo por demais. E aqui é a segunda viagem missionária, então Paulo está falando, não, Marcos não vai comigo não, não vai não. E ele e Barnabé eram primos. Então Barnabé fala assim, então, e Barnabé que tinha discipulado Paulo, olha a situação de Barnabé, de um lado alguém que ele discipulou, do lado alguém que é primo dele. Então Barnabé fica com o primo, e Paulo ele escolhe Silas. Mas lá em 2 Timóteo 4,11 está assim, só Lucas está comigo. Essa é a 2 Timóteo, eu preguei sobre ela ontem, sobre essa passagem, sobre esse capítulo. É a última carta de Paulo. Daqui Paulo está caminhando para a morte. É aquela época que Nero, segundo dizem, Nero colocou fogo em Roma. E 4 cidades não incendiaram. Dessas 4 que não incendiaram, é onde viviam os judeus e os cristãos. E aí a gente tem que crer que foi a mão de Deus, não tem outra explicação. Mas aí Nero aproveita disso para colocar a culpa nos cristãos. E como Paulo ele era o maior expoente, ele manda prender Paulo e agora não é mais aquela prisão da casa, que é a primeira prisão, ele ficou na casa, quando ele falou de Jesus para toda a guarda. Agora é uma outra história, é cadeia, é frio, e ele sabe que ele vai morrer. E aí ele escreve agora no versículo 11 do capítulo 4 de 2 Timóteo, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele lhe é útil para o ministério. Algumas coisas que a gente falou e a Aldaz orou, né, sobre, lembrando lá de Ezequiel, esse culto a nós mesmos. Há um filme que eu sempre comento dele, e eu acho fantástico, e falo sempre, para quem não viu, tem que ver, O Advogado do Diabo, né, com Al Pacino e Keanu Reeves. E eu costumo dizer que eu tenho a convicção, é minha convicção, ninguém precisa concordar não, que foi Deus que inspirou para fazer esse filme, porque se fosse um crente fazendo, ele não seria tão forte como ele é. Já viu o filme? Não, caraca, o filme é muito forte. Então se fosse um crente fazendo, ele ia botar a cara de crente no filme. E o filme ele não tem a cara de crente, ele tem a cara da vida, como a vida de fato é. E o que mais é trabalhado pelo advogado nesse filme é quando ele fala vaidade, o meu pecado favorito. E aí vocês vejam o filme, vejam, vale muito a pena pra caramba dessa. E quando a gente vai falar sobre perdão, na verdade o sentimento que envolve a dificuldade de perdoar é a vaidade, é o orgulho, porque nós nos achamos tão bons, que por nos acharmos tão bons, não nos achamos o direito de ter sido ferido, caluniado, traído, maltratado por alguém. Porque a gente tem uma medida nossa de bondade, de padrão de caráter, e que quando o outro ultraja esse padrão que nós criamos, que é nosso, nós falamos, isso não poderia ter acontecido. E por causa disso, eu não vou perdoar. Um exemplo, às vezes a gente ajuda alguém, e esse alguém dá uma banda na gente, e a gente fala, eu sou tão bom porque eu ajudei tanto, e eu não merecia essa banda. É esse nível que nós temos, esse critério que nós criamos sobre nós mesmos, que dizemos, ele feriu essa pessoa maravilhosa que eu sou. E aí se a gente vai para a música dos anos 80, do mundão, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. A gente se ama tanto que fala, eu não mereço isso. E aí nosso padrão fala, eu não posso perdoá-lo por causa disso. E que uma das coisas que, entre tantas, que me faz apaixonado por Paulo, é que Paulo ele não tem nenhuma preocupação de falar das falhas dele. Nenhuma. Você vai pegar esse capítulo aqui, ele fala de que ele está quase em depressão, que os psicólogos vão dizer, alguns afirmam que ele estava. Ele vai falar de solidão, ele vai falar de frio, traz a capa, porque
em Roma, né, principalmente onde ele estava, ficava graus elevados, né, uma discordância, mas elevados abaixo de zero, era graus muito fortes abaixo de zero. Ele fala, traz a capa, traz livro, ele começa a falar das coisas que ele tinha necessidade, mas ele fala, o Marcos, por quem eu briguei, Marcos, por quem se eu pudesse eu passava com uma draga por cima dele, aquele moleque, aquele covarde que a gente foi chamado para uma missão, eu confiei nele, ele pipocou e ele voltou atrás. Deus me ensinou a valorizá-lo, me ensinou a amá-lo, a ponto de eu compreender que eu preciso dele. Porque aqui ele não está só falando assim, ó, eu te perdoo, aquele perdão que é para ficar bem na fita, perdão para depois falar assim, agora eu posso ceiar porque eu pedi perdão, né? Não, ele olha para Marcos e ele fala, ele é importante para o meu ministério. E o que é tão interessante que você orando falava, né, das doideiras, das loucuras. Paulo ele era muito louco de verdade, porque ele está para morrer. Eu preguei ontem, eu falei sobre essa parte. Ele pede livros. Como alguém que sabe que vai morrer quer livro? Quer pergaminhos? Né? E ontem na igreja eu falava, nunca desista, nunca pare de estudar, sempre é tempo de estudar. Ele sabe que vai morrer, mas ele fala, se der tempo, aí eu vou usar a expressão do Audaz, né? Vou pedir licença, não me denuncie depois, não me processe, né? Eu vou fritar um pouquinho aqui no conhecimento. Mas ele sabe que ele está para morrer, mas ele faz a questão no grego, essa tradução de ministério, está dizendo que, de fato, aquilo para que Deus me chamou para viver, Marcos é importante para mim. Isso é o que a gente precisa compreender como perdão. Perdão, ele é ligar a ponte, ele é construir a ponte de novo. Que quando a gente se sente nesse grau de avultamento, esse grau de ser ferido, e que eu não posso mais me relacionar com outro, eu falo agora, não perdoo, a ponte ela quebra. Mas quando há o perdão real, a ponte é reconstruída e o outro passa a ter lugar no meu coração de novo. E o que é grande e interessante para mim é que a gente não consegue viver compreendendo, ou não quer viver, melhor dizendo, compreendendo o que é perdão. Porque muitas das vezes a gente fala assim, ó, eu perdoo o Ricardo, mas eu não perdoo o João Pedro. Então eu vou falar que eu perdoei o João Pedro e vou dedicar a minha vida a viver com o Ricardo. E João Pedro, ele vai ficando lá no esquecimento, eu vou me convencendo que eu perdoei o João Pedro. Mas lá dentro, a hora que o nome de João Pedro for soado, ou a gente souber de algo que João Pedro fez, eu vou falar assim, era de esperar, não vale um centavo. Mas a gente ficou um tempão dizendo que para a gente mesmo que aquilo era perdão. E uma das coisas que o crente mais faz para poder enganar a falta de perdão, ou se enganar pela falta de perdão, é ter atividade, é vida social, é vida de ação social. Socorre um, socorre, olha quanta coisa eu fiz, mas lá dentro continua com pontes destruídas que ele não quer reconstruir, porque ele acha que ele foi machucado de uma maneira que o padrão que ele tem sobre ele mesmo, que é melhor do que o padrão de Deus, porque Jesus perdoou esse a quem ele não pode perdoar. E ele acha que a bondade dele, estão me fazendo entender, gente? Que a bondade dele é tão maior do que a bondade de Deus, que o cara o feriu, e ele fala assim, tal ano ele me feriu, já era, eu sou tão bom, não pode ter ferido. E a gente não compreende que Jesus perdoou tal ano que ninguém é melhor do que Jesus. Ninguém é santo como é Jesus. E eu sei que talvez vocês estejam lembrando do Pai Nosso, mas depois a gente vai chegar lá, por isso que eu falei que não dá para ser em 15 minutos. Mas a gente começa a ter atividades e principalmente fazer caridade para encobrir essa falta de perdão que está dentro de nós.
que quer queira ou não, corrói a gente o tempo todo. Tem um escritor, que eu não lembro o nome dele mais, ele fala o seguinte, que quando você não perdoa, você aprisiona a pessoa dentro de você por toda a sua vida. É o exemplo que eu dei de João Pedro. Enquanto que ele está longe, tu se esquece de João Pedro, ele está lá no cárcere. Mas na hora que o nome de João Pedro vem à tona, você olha para dentro do cárcere, está lá João Pedro em você, e tu fala, esse dito cuja ainda está aí, esse carcará sanguinolento, porque vem à tona. E quando a gente se envolve com a atividade, não tem como não lembrar de Mateus 5, 23, que a maioria de nós conhece, mas que poder ganhar tempo eu não vou ler, que vai dizer assim, se você for colocar a sua oferta no altar, e você souber que alguém tem algo contra você, não é você que tem contra alguém, é o alguém que tem contra você, e para quem é cristão, para quem de fato, como a gente cantou, vive totalmente no Senhor, não pode aceitar isso. Tem que, aí a gente vai depois falar de Mateus 18, você tem que ir lá, tentar se reconciliar, tentar construir a ponte de novo. Então tu deixa a tua oferta no ladinho, vai lá, reconcilia-te primeiro com aquele que te feriu, foi ele que te feriu, mas é você que vai lá. Aí lembra que eu te falei do orgulho, da vaidade? Tu fala, não, ele que me feriu, ele que tem que vir a mim. Eu não vou citar nomes porque está sendo gravado, né, mas há um tempo atrás, algumas coisas que aconteceram comigo que, né, para mim foram prejudiciais demais para mim e a minha família. E eu não quis ter contato com as pessoas. E muitas das vezes aqui em casa eu falava para a família, eu falava, gente, eu não tenho raiva desse pessoal. Eu não aprovo o que eles fazem, é diferente. E sempre usei as passagens que quando Jesus chama os fariseus de raça de víboras, para dizer, tu acha que Jesus estava com raiva, queria matar os fariseus? Não. O Deus de amor continuava querendo que os fariseus se convertessem, mas reprovava, e não reprovava por debaixo do pano, não reprovava por trás, as claras reprovava o comportamento dos fariseus. Quando Jesus ele entra no templo e faz uma zorraga e joga tudo para o alto, o que ele está recriminando são as atitudes, e não querendo que todo mundo ali morresse e fosse para o inferno. Não, Deus sempre quer resgatar. O tempo passou, e há pouco tempo uma dessas pessoas, eu estou numa atividade aí que eu gosto muito, eu sei que a pessoa também gosta, eu liguei para a pessoa e levei a pessoa para fazer parte disso, para dizer que eu não aprovo o que a pessoa faz, mas a ponte da graça, da misericórdia, do amor, ela sempre vai estar construída em nome de Jesus Cristo. Mas a gente acha que quando a gente foi injustiçado, a ponte tem que ser quebrada porque o meu juízo de mim, sobre mim mesmo, não permite que essa afronta, que essa injustiça, que essa pancada venha sobre mim. Se aconteceu, a pessoa não é mais digna, a pessoa não é mais merecedora. E aí a gente precisa de ocupações religiosas, e eu repito, uma delas é a ação social. Tu começa a ser uma pessoa de coração muito bom e dá um dízimo fiel e dá uma oferta muito grande. Tem obra, tu cai dentro da obra, tu se mata de trabalhar, de se esforçar no trabalho, a fim de dizer, eu sou do Senhor, mas o teu coração não é do Senhor, porque se você não perdoa, o teu coração não é do Senhor. Porque quando a gente vai ler o Pai Nosso em Mateus 6, está escrito, né? Perdoe as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Hoje eu escutei, né, de uma pessoa, que ela pediu um aconselhamento, não a mim, a um outro pastor. Ela dizia para o pastor o seguinte, olha pastor, eu dei uma mudada no Pai Nosso. O senhor acha que eu posso? Aí deu uma mudada como? Deu uma mudada, sério, mas de verdade isso, deu uma mudada como? Não, pastor, quando chega na parte, perdoe as minhas dívidas como eu
perdoa os meus devedores, eu oro assim: Senhor, perdoa as minhas dívidas e me ajuda a perdoar os meus devedores, porque tem 2 pessoas que eu não consigo perdoar. Aí ele falou assim: pastor, porque eu falo isso que eu não quero ser falso com o Senhor, mas também se o Senhor me perdoar como eu perdoo, eu estou lascado. E a resposta do pastor foi: mas de qualquer maneira tu está lascado, porque a Bíblia não tem meio termo. Teu caminho é decidir perdoar. E aí tem uma palavra do Aldaz Orando que ele falou que nós queiramos querer. Lembra? Perdão não é emoção, é uma outra palavra que você usou, Orando. Perdão não é emoção. Perdão é decisão. Eu tenho que deixar minha vaidade de lado. Eu tenho que deixar o meu... Isso eu não estou levando ainda nem para o parâmetro da gente se comparar com Cristo. Eu estou falando da vida como ela é. Eu tenho que deixar minha vaidade, o meu orgulho de lado e decidir perdoar. Aqui, né, tirando, né, a Rebeca e João Pedro, todo mundo é casado. E a gente sabe que permanecer casado é uma... é novinho, você começou ontem, ontem, né? Mas continuar casado é uma decisão. Que muitas vezes dá dia de tu falar assim: ó, vou picar minha mula. Como é pra gente, é para o nosso cônjuge também. Mas você fala o quê? Não é isso. Eu decido amar, eu decido continuar casado, eu decido melhorar isso que eu estou vivendo hoje. E o perdão, ele é uma decisão. A partir da nossa decisão, Deus entra e faz a diferença. Aí eu costumo dizer que até a nossa decisão já é o agir de Deus na nossa vida. Porque sem a graça dele, emocionalmente, ninguém perdoa. Ninguém. A gente só perdoa pelo agir de Deus em nossas vidas. Eu amo a passagem quando depois de Jacó lutar com o Senhor, e o nome dele sair de Jacó e virar Israel, lá no vale de Jaboque, e ele vai caminhando em direção ao irmão Esaú, e quando ele encontra o irmão, e o irmão o perdoa, ele fala para Esaú: eu olho para você, e não vejo o rosto de homem, eu vejo o rosto do Senhor. Perdoar é se assemelhar a Deus. Perdão vem de Deus. E a gente tem uma facilidade da religião fazer com que a gente pegue um curativo, mal comparando, um lençol, e jogue por cima daquela ferida que há em nós, que a gente não perdoou, e a gente vai seguir a vida achando que está enganando a gente mesmo, e muitas das vezes enganando quem nos vê, porque quem nos vê não sabe o que está lá dentro, mas nunca enganando a Deus. E vai chegar uma hora que não adianta. O câncer da falta de perdão, ele vai aparecer. Hoje, né? Hoje não, já tem um tempo, uma pesquisa que mostra, principalmente câncer de mama das mulheres, mais de 90% dos cânceres das mulheres são por causa de falta de perdão. São por causa de rancores, mágoas que são guardados. Mais de 60% dos cânceres de útero são também de origem emocional, que tem a ver com mágoa e tem a ver com falta de perdão. E aí Jesus há muito tempo ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo que se você perdoa, há saúde. E se você perdoa, há libertação. Para eu não me estender muito, e aí a gente não vai ler, mas eu gostaria que a gente, depois vocês lessem, quem não lembra, de Mateus 18. Mateus 18, ele ensina muito. Ele vai começar com eles perguntando quem é o maior no reino dos céus. E Jesus pega uma criança, bota no colo e começa a falar sobre criança. Sua filhinha está com 2 aninhos, né? Então não está, mas vocês não está. Né? Mas a gente aí que já é pai para tudo, gente, se a gente não tem um pedagogo, um professor, um mestre igual a Cristo. Quem já viu criança brincando, né? Vamos botar aí 5, 6 anos,
Ó, tem as crianças lá, daqui a pouco um vai tomar o presente, o brinquedo do outro, um vem querer derrubar outro, chora, ao mesmo tempo que chora já está abraçando e está brincando com o outro. Não está preocupado se um tem mais dinheiro do que o outro, da onde que veio, qual é a etnia, se é preto, se é branco, se é de esquerda, de direita, se é de... Não tem nada disso. A única preocupação é o coração puro e falar assim, vamos brincar, vamos ser felizes. E aí Jesus pega uma criança e fala, ó, o dia que você for assim, você vai ser um dos maiores no reino de Deus. A partir daí, vai vir toda uma caminhada sobre a ovelha perdida, que você tem 100, uma foi, você deixa 99 e vai atrás, a dracma que se perde e você encontra e chama todo mundo para fazer uma festa, vai sempre falando de buscar algo que foi perdido. Preste atenção nessa caminhada, sempre buscando quem foi perdido. Aí até que vem Pedro se achando bam e fala, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Porque lá no Velho Testamento, em Levítico, Deuteronômio, vai falar de 7 vezes. E aí vira Pedro e fala assim, não, mas eu sou muito generoso. Pega lá o Antigo Testamento e fala 70 vezes 7. E aí ele, crente que vai impressionar Jesus, Jesus fala, caraca, tu és fera, né? Vem Jesus fala, vem Pedro fala 7 vezes, vem Jesus fala, não, 70 vezes 7. Por que os 70? Tu vai pegar Apocalipse toda hora está falando de 7 castiçais, 7 igrejas, 7. Essa noção da plenitude, né? Tem pessoa que fala que 7 tem a ver com a perfeição. Não, biblicamente 7 tem a ver com aquilo que é pleno, aquilo que não tem mais o que ser completado, que chegou aonde tinha que chegar. Jesus pega isso e multiplica por 70. E aí tu fala assim, a história termina. Não, não termina. Aí ele entra na parte de um homem que devia ao seu rei, ao seu senhor, uma quantia que a história vai falar, olha, você pode vender sua esposa, seus filhos, seus gados, seus bens, tudo. E ainda assim, tu vai ficar devendo. Não tem como pagar. E aí o cara se desespera, pede perdão, o rei vai e o perdoa. Ele sai, encontra alguém que está ali devendo a ele e devia 100 denários. Devia o valor de 100 dias de trabalho. Ele devia algo que ele não tinha como pagar. O outro deve 100 dias de trabalho. E ele não aceita o pedido de perdão do outro. E pega no gogozinho do cara assim, né? A Aldade lá, quando a Axel era a recruta dele, né? Pega lá no gogozinho dele, sacode e fala, não, tu vai me pagar. Os guardas veem isso, vai lá pro rei e conta isso. Aí o rei fala assim, ó, tu vai ficar agora preso até que tu pagues. Mas lembra da história no começo? Ele pode vender tudo e não tem como pagar. Como ele vai ficar preso até que pague? O que a história está contando? Que não vai ter como pagar. E aí a história vai terminar dizendo, assim será quando o Senhor vier. Antes disso, inclusive, eu pulei, tem a parte da pessoa que errou contra alguém, aí ele vai falar assim, ó, vai ter com ela, depois leve 3 testemunhos, não deu certo, comunique à igreja e o considere como publicano. Aí aqui eu vou abrir para a gente comentar. O que quer dizer essa expressão, o considere como publicano? Lembra da passagem? Está dizendo lá, se alguém te feriu, alguém te magoou, e você pega e vai ter com ele, tenta se reconciliar. Ele não te ouviu, pegue testemunhas, leve e tenta de novo. Ele não te ouviu, leve a igreja. Ainda assim o perdão não aconteceu, a reconciliação não aconteceu, o considere como publicano. O que quer dizer isso, o considere como publicano? Quem eram os publicanos? Extraía que era do povo e cobrava do povo. Considere o cara como sendo teu, só que caralho. Como alguém que não conhece a Cristo. Ainda que ele faça parte do métier, ainda que ele
participe da ceia, Aí tá dentro de uma luta. ainda que ele dê o dízimo, ainda que ele faça um montão de obra social, ainda que considere como alguém que não conhece a Cristo. Mas não está falando que é para você expurgá-lo. Porque quem não conhece a Cristo precisa ser alcançado. Consegue entender o que é perdão? Aí depois disso ele entra nessa história. Aí o que ele está falando? Que aí a gente entra na parte de Cristo. Vem Deus, envia Cristo para morrer a nossa morte, para poder gritar lá na cruz, está consumado. E aí vocês todos sabem da história, né? Vocês sabem o que significava isso, estar consumado. Né? O cara, quando o cara pagava seu tempo, sua pena na cadeia, quando ele saía, escrevia-se na cela onde ele estava, está consumado, e ele saía com um cordãozinho escrito, está consumado, para que todos olhassem para ele e falassem, agora ele é um igual a todo mundo, ele não deve mais nada à sociedade, ele não deve mais nada a ninguém, ele está zerado igual qualquer um, não é como é a nossa sociedade hoje, né? O cara pagou a pena, ele sai, né? Ou Cristo faz um milagre dele, ou ele não arruma emprego, nunca mais. Mas antigamente tinha essa justiça, ele está zerado. Então Jesus grita, está consumado, teletestai, a dívida foi paga. Aí Colossenses 2 vai dizer, né, que toda acusação que era contra nós, ela foi riscada e pregada na cruz do madeiro. Aí o que o Aldair também orou, né? Coríntios vai falar, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vem Cristo e perdoa algo que só Deus podia perdoar. Porque a gente foi perdoado, continua sendo perdoado. Porque a gente peca, porque a gente é pecador. A gente pecava e continuará pecando numa luta para não pecar. Então tem como pagar essa dívida? Não. Jesus vai e perdoa o pecado. Aí tu encontra alguém que te deve 100 denários, que pecou contra você, você se achando bam. Você se acha muito bom para não poder ter sofrido esse dano, a pancada. Aí tu fala, eu não vou perdoar o 100 denários. Aí vem esse que morreu lá na cruz e fala, amado, se você não decidir perdoar, não adianta, tu vai ser, o neirinho vai vir, vai te trancar na cadeia, e tu só vai sair de lá quando tu puderes pagar. Mas tem como pagar? Não tem. Né? Claro que eu falei isso aqui, a gente poderia falar muito tempo. Mas o que o perdão tem a ver? Perdão é ser a imagem e semelhança de Cristo. Perdão é aquilo que nos alcançou para que Cristo é nós, e nós, quando falamos aqui da música, né? Que eu seja achado em ti. Quando a gente perdoa, acham Cristo em nós e nos acham em Cristo. Porque só o perdão, que é claro, permeado do amor, ele vai fazer com que vejam Cristo em nós. Todavia, perdão é decisão. Perdão é você falar para o orgulho, para a vaidade, para a prepotência, falar, olha, tu vais ficar aí. Porque eu sei que eu fui comprado com alto preço, mesmo sem merecer. E esse preço me resgatou para que ele em mim resgate o outro. Então eu vou lá buscar a dracma. Eu vou buscar a ovelha perdida. Eu vou trazer de volta para o aprisco do Senhor. Eu vou festejar quando eu encontrar. Porque de novo estava perdido e foi achado. Está no meio de novo. Esse é o poder que o perdão tem. Mas a gente prefere tapar, como diriam os antigos, o sol com a peneira, fingir que isso não é uma realidade e se envolver com tantas outras coisas e ter discursos lindos para poder sempre estar encobrindo isso que já nos separou de Deus há muito tempo. E eu vou terminar não falando diretamente sobre o perdão, mas para mostrar como a gente tem o poder de tapar as coisas. Eu não lembro se era pregando ou se era numa conversa, eu falava esses dias. Como as pessoas, botar os líderes evangélicos ou qualquer outro líder, pode ser o Cabral da vida, a pessoa ela começa a ser fraudulenta, a ser corrupta. E chega um ponto que ela discursa como se aquilo que ela estivesse fazendo
não existisse, ou fosse a causa mais natural do mundo. Né? Cabral, nos depoimentos dele, ele falou, olha, eu nem sei mais explicar porque eu fazia tanto isso, porque ele não tinha nem mais onde botar. Era de fato o dinheiro do ladrão saindo pelo ladrão, né? Mas a gente vai pegar aí os cristãos, os líderes, que fazem um montão de tipo de coisas que vocês sabem que não são erradas, mas chega um tempo que aquilo fica anestesiado. E ele começa a falar que eu prego muito, eu escrevo livros, eu faço visitas, eu jejuo, eu oro. Aí eu lembro sempre de Isaías, onde vai dizer, capítulo 1, que vocês fazem festas e orações e eu não as recebo, eu não as ouço. Não, imagina Deus falando, eu não ouço as suas orações. Porque, voltando à música, é a década de 70, 80, Tiago só tinha aqueles 500. E a gente fala, não é igual. Mas tu sabe, se o outro que recebeu a pancada, ele vai dizer que não é igual. Porque o coração do homem só o Senhor esquadrinha, só Ele sonda. Então não tem essa medida. Errar contra o outro é errar contra o outro. E todos nós carecemos de perdão. Então meu desejo é que não permita que o engano das atividades, o engano das ações sociais, o engano dos balabacheias que se fala no púlpito ou numa reunião de oração, né? o engano dos grandes aleluia, que quando chega Ricardo, estremece tudo. Não permita que esses enganos ele venha te enganar, porque ele engana o próprio para sempre. Porque vai chegar um dia que o mestre que esquadria os rins e som do coração, ele vai falar, calma, eu sei quem você é. E aí eu lembro sempre de Mateus 7, né? Em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. E a resposta de Jesus é: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. A gente precisa entender que não há conversão se a gente, uma conversão segundo Jesus, se a gente não aprendeu a perdoar. Não há. Há costume religioso, há jeitinho brasileiro da fé, mas conversão que não tem perdão, não tem. Tanto o perdão que a gente recebe se de fato houve arrependimento, porque eu falei sobre isso há um tempo atrás aqui, né, que só há conversão quando há arrependimento. Se não houver arrependimento, não há conversão. E só há perdão se houver arrependimento. Então tem que ter o perdão para a gente receber e tem que ter o perdão para a gente dar. Porque só assim vai existir conversão segundo Jesus. Tinha necessidade de Jacó fazer o caminho de volta? Humanamente falando. Tinha um monte de mulheres. Cheio de dinheiro que Labão estava louco com ele. Eu quero as pretinhas. Aí as branquinhas que procriavam. Eu quero as branquinhas, pretinhas. Eu quero as malhadas. E Deus sempre... O cara está endinheirado. Mas ele fala, não. Tem uma ponte para ser reconstruída. Eu tenho que ter comunhão real com Deus, ainda que eu esteja prosperando. E ele faz a viagem. Tem que lutar com Deus. Quer dizer, na verdade, a luta é com Ele mesmo. Para poder chegar diante do irmão, pedir perdão e falar: eu olho para a tua face. Eu não vejo, meu irmão, a tua face. Eu vejo Deus. Eu vejo a face de Deus. Então a gente precisa entender isso, porque do contrário é pula-pula, do contrário é um montão de emocionalismo, porque perdão é decisão. Agora é para falar, agora é para a gente falar mesmo. Nada por acaso, né? Eu sou uma pessoa assim que sou muito apaziguador, eu não tenho muitos problemas, né? De briga, né? De tal, mas aqui hoje foi de reconciliação para mim. Eu, há pouco tempo agora, eu tive um problema com uma rapaz que me dava bem no trabalho.
Rapaz também treinando jiu-jitsu também igual eu. Ele sempre tinha um assunto bacana, ele vai ser pai também agora de menina. E o Lee fez uma brincadeira comigo, eu não gostei. Aí eu respondi ele, porque homem é tipo leão, né? Homem, né? Fugiu, tu. A gente fica nessa coisa, né? De orgulho, de homem. Ele falou uma coisa que eu não gostei, eu fui responder ele também. E a gente treina jiu-jitsu, né? A gente tem essa coisa de. Né? Ele é um pouco mais agradável do que eu, então a gente tem essa coisa, com essa tensão de ter respondido ele mal. Eles também. E passou uns dias e tal. Aí eu fiquei nessa, aí eu tava. Hoje, não foi ontem não, foi hoje. Trocando de roupa. E o Espírito Santo me mostrou a forma que eu tinha que trazer aquele assunto e pedir perdão a ele na frente dos dois caras que aconteceu aquela cena toda. Eu falei assim, em nome de Jesus, cara. Eu preciso de força para fazer isso, porque comigo não consigo não. Eu falei, se alguém misericórdia de mim, pai, eu falei, dá força para isso, Senhor. E eu falei assim, às vezes as pessoas veem o Axel. O Axel é um rapaz piedoso, mas não conhece quem sou eu verdadeiramente. Os meus conflitos pessoais. Eu não queria não, mas eu pedi a força do Espírito Santo. Ele me deu uma unção assim, uma capacitação, mas cheguei a deixei a porta e falei assim, ei, Lucas, eu queria falar contigo mesmo. Eu falei assim, sério? E aí entrou, né? Ele logo posturou assim, cara. Eu falei assim, ô velho, França, Jonathan, fica aqui na loja aqui, porque aconteceu na frente de vocês, eu quero falar sobre isso de novo. Então o Lucas no outro plantão, tá, falou isso, eu entendi mal isso, querendo me perdoa. Cara, eu gosto muito de você, cara. Tem nada contra você, sempre se deu bem, cara. Me perdoa de coração, gacha. Eu também não entendi nada, cara. Ele se deu bem, eu dei uma abraço nele, a gente se abraçou e tal. Eu falei assim, como é maravilhoso, toda aquela angústia, Mas eu falei assim, coisas mínimas, como é que pode isso? Às vezes a gente está falando sobre coisas assim grandiosas, né? Com a volta em dinheiro, mas às vezes são palavras, são assim raposinhas, né? É uma ligação que não foi feita, né? Um te amo antes de dormir que não foi, né, falado. Isso aconteceu comigo hoje. E assim, outra reconciliação foi com o Paulo hoje. Eu dei um abraço nele e falei assim, cara, eu tenho que te abraçar, eu tenho que chorar no teu colo um pouco. Né? Porque um pai para mim espiritual, esse cara aqui, mas a gente ficou um e pouquinho de né? E tipo assim, e a gente se falava era só choque. Choque sim, tipo assim, eu tive filho agora, quando veio aqui minha filha fez um ano, eu tive que se recolher todo, eu tenho que falar que não sei o que foi, né? Sempre se chocando e tal. E hoje, e quando o Rogério falou assim, eu nem sabia que o Rogério ia falar. Só que só pra ouvir. Aí ele falou assim, eu vou falar sobre perdão. Assim, tá de brincadeira, assim. Eu não passei bastante já. Então, assim. Isso interessante disso, que pessoas que também vêm para cá, que têm caminhado próximo, também, como eu estou falando sobre a conversão segundo Jesus, muita coisa tem ido direto ao encontro dessas pessoas que hoje não estão. E essa era uma delas, e eu tentei por algumas vezes falar assim, vou falar sobre outro assunto, porque isso pode trazer um constrangimento. Aí as pessoas não deram. Aí veio você e você conta nessa parte do perdão. E uma coisa que você falou, Axel, não deixou isso criar raiz. Você vê, é uma coisa boa porque ela foi resolvida assim agora. Se tu deixas, aí vem o nosso adversário fala uma coisa. Quer seja falando pra gente mesmo, mexendo no nosso brilho, no nosso orgulho, ou outra pessoa que vem e fala, pô, mas fulano também, né? Não tinha que ter feito aquilo, não tinha que ter parado. E aí isso com o tempo vai criando raiz e depois para tirar essa árvore com raiz enorme, o buraco é muito grande que fica. E louvado seja Deus que isso não aconteceu, é deixar o orgulho de lado. Eu falei, não fala nada não, meu amigo, só me perdoa, cara. Eu não quero ficar de mal contigo. Eu quero sorrir pra você, eu quero ouvir sobre sua filha também, sobre a sua vida. Como a gente conversava antes e tal, sobre luta. E aquilo ali foi uma parte de agora, e agora foi com o Nice também. Eu falei assim. Apesar da cara, não sabia que não, assim. Então você vai ter que me esclarecer, viu? Não, assim não. Tô brincando. Igualdade, assim não. Vai falar de outra igreja, não tem problema não. Eu tô disposto, cara. Vamos ver, a gente tá melhorado. Tô tocando aqui a habilitação. Não. Eu sou chato pra caramba. caramba. Igualdade foi uma questão de desconexão, porque olha, a gente era muito próximo.
A ponta tá indo pra casa, não. Então em casa, Ah, então foi. enchia a mão. Você deve ter falado assim, equilibramento É porque eu fui- terra. É porque eu saí do recreio pra Guaratinga. Eu não te visito mais. Tô brincando. Não, mas assim, foi conexão, assim, eu sentia falta da minha Audaz, entendeu? Audaz ia lá pra casa e minha esposa ficava, até aquela coisa, eu fui afastando, e não foi uma briga, não foi nada disso. Mas foi assim, uma falta de renovação de aliança. Que amizade é isso, renovação, né? A gente tem que renovar. É isso. E eu vejo hoje uma igreja muito enganada. Entende? Pessoas que principalmente parte de liderança, que sentam à mesa como se nada tivesse acontecido. E na verdade a maioria sabe o que é um em relação ao outro. E aí e quando parece alguém e quer realmente colocar tudo às claras, né? Como diz a palavra, andar na luz, quando venham para a luz para que as suas obras sejam vistas e glorifiquem ao Pai, a maior parte não consegue receber essa sinceridade, esse andar na luz. E aí alguns chegam para achar que não é bem assim, ou então não tem nada a ver, e continuamos colocando, né, pano por cima, minha avó dizia, né, pano quente, né? Continua colocando pano quente, mas porque a gente não resolve, porque a gente prefere se enganar do que de fato, como o Alberto falou agora para você, não, continua falando, estou aqui para ser transformado. Normalmente a gente não quer, porque por isso que você falou, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir, mas você decidiu pedir, Deus, me ajuda para eu fazer, porque como eu falei antes, perdão é decisão. Se você não decidir perdoar, teu orgulho não vai deixar, tua vaidade não vai deixar, e o capeta menos ainda. Ele vai ser o que vai buzinar um montão de coisa, buzinar assim, ó, dentro de você, meu amado. E daqui a pouco você vai até acreditar no que o capeta vai levar. Isso aí mesmo, tu tá certo, parceiro, você tem. Porque é isso, porque, gente, não perdoar é desassemelhar-se a Deus. E perdoar é assemelhar-se a Deus. E o nosso adversário nunca quer que sejamos semelhantes ao Senhor. Não tem. A gente vai se poupar, se preservar, né? Isso é muito sério, né? A questão de, é porque tu é mais lá. Eu lembro que quando isso aconteceu, eu ia ministrar a palavra de oferta na igreja. Aí fui quebrado, né? Aí cheguei lá, meu pastor falou assim, então, eu quero que você hoje separa a palavra aí